Artrite reumatoide, é o episódio de hoje. A mesa é a mesma de sempre. Então, temos aí eu falando sobre medicina oriental, medicina chinesa. Temos o Caio, nosso fisioterapeuta. Temos o Roy, o nosso hipnoterapeuta. E temos a Sâmia, a nossa nutricionista. Então, a mesa completa hoje. Todos combinando também. Roupinhas bonitinhas. Então, vamos começar aqui. A gente vai falar sobre artrite reumatoide. Então, eu vou dar uma introdução da sociedade brasileira, que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, que pode afetar várias articulações, e que a causa é desconhecida e acomete mais mulheres do que homens, né? A proporção aí está 2 vezes mais mulheres do que homens. E que inicia-se geralmente entre 30 e 40 anos. E essa incidência aumenta com a idade, tá? Então, é uma patologia comum. Tá? E os sintomas mais comuns da artrite é dor, edema, né, inchaço, calor e vermelhidão, tá? E, geralmente nas articulações do corpo, tá? E vai apresentar rigidez matinal, né? Então, rigidez de manhã, a pessoa vai ter essa contraturinha aí, né, na articulação, às vezes muscular, dependendo do caso, né? Aí o Caio vai dar a comentada. O paciente pode ter fadiga, tá? E a gente, teoricamente, para tratamento, a gente vai evitar, né, essa progressão da patologia. Os meninos vão falar, né, a Sâmia também vai falar, que é uma doença aí, pelo menos na visão oriental, uma doença mais autoimune, né, que pode aumentar emocional, mas pode ter interferência na dieta, interferência na parte física. Então, por isso que a gente escolheu e vamos conversar sobre a artrite, tá? Só para eu entender o diagnóstico. Segundo, aí isso é dado, tá? Eu não sabia isso aqui também não. Mas segundo o Colégio Americano de Reumato, o diagnóstico da artrite reumatoide é feito quando se tem quatro itens, né? Desses itens que eu vou falar para vocês, por pelo menos 6 semanas seguidas. Quais são esses itens, tá? Então, se o paciente apresentar 4 desses itens nas últimas 6 semanas, quer dizer que ele tem um diagnóstico aí de artrite reumatoide. A primeira é rigidez articular matinal durante 1 hora, tá? Então, pelo menos 1 hora, se tiver uma rigidez articular de manhã, pode ser critério aí de artrite reumatoide. O outro é em 3 áreas articulares, tá? E articulações é punho, é dedo, tá? Dedo da mão, dedo do pé, tá bom? Punho, joelho, ombro, cotovelo, tá? Então pode ter em qualquer articulação. Pode ter uma artrite simétrica, tá? Então, pega punho do lado esquerdo, depois punho do lado direito, depois joelho do lado esquerdo, joelho do lado direito, tá? É meio que dupla. Pode ter o fator reumatoide no sangue, tá? Alterações radiográficas e presença de nódulos reumatoides. Tem um outro aí que é a proteína C reativa, que é do fígado. Daí chama PCR, né? Proteína Isso. C reativa. Daí também é o fator reumatoide que você falou, e tem também o PCR, que é a proteína C reativa, que é uma proteína do fígado. Daí, se tiver aumentado essa proteína, quer dizer que o sistema imunológico, assim, ele tá trabalhando. Então, tem uma inflamação ali no local. Então, ele também acaba diagnosticando por isso, né? Show de bola. E o tratamento, né? Geralmente é base de medicamentos. E aí a gente vai comentar, cada um na sua área de atuação, Sim. Como que a gente pode fazer. Lembrando, antes da gente iniciar, que o que a gente vai levantar aqui é as nossas percepções, tá? Não deve ser levado como a verdade absoluta. Então, a gente só vai clarear essas informações para quem sofre de artrite reumatoide ou quem conhece, né? Quem sofre de artrite reumatoide. Então, vou falar um pouco, o André falou dos medicamentos, né? Eu acabei lendo um pouco aí a respeito da doença, né? Acabei estudando um pouco aí essa semana. Além do tratamento fisioterapêutico que eu vou falar, também tem um tratamento com uso de fármaco que eles usam, que é o uso com imunossupressores. Então, o imunossupressor vai fazer o quê? Ele acaba diminuindo um pouco o sistema imune da pessoa. Por quê? Porque a artrite reumatoide é uma doença do sistema autoimune. Então, o sistema praticamente combatendo o próprio corpo. Então, o sistema imunológico acaba combatendo a articulação, acaba combatendo a cartilagem, que acha que é um corpo estranho ali. Então, o imunossupressor ele acaba diminuindo o sistema imunológico. Diminuindo o sistema imunológico, essa pessoa que tem o artrite reumatoide, ela é mais suscetível a infecções. Então, pneumonia,
ou outras doenças infecciosas. Então, tem mais risco também de pegar uma gripe, né? Então, tem que tomar cuidado por conta disso. Então, a gente tem que ficar com o sistema imune sempre equilibrado, né? Então, o André vai falar isso, a Sâmia também, por conta da nutrição, da acupuntura, que acaba também ajudando a equilibrar isso. Então, a Sâmia vai falar também melhor, mas o uso de imunossupressor nesses pacientes que são necessários, não dá para fugir disso, acaba diminuindo esse sistema imune e a gente equilibra de outra forma, né? Além também de outros medicamentos anti-inflamatórios, tudo, o famoso aí a cloroquina aí que está agora em alta aí, muitos pacientes de artrite reumatoide acabam usando esse medicamento, né? Lúpus também, que é outra doença imunológica aí do sistema autoimune. Mas falando agora da fisioterapia, né? Então, é bem, assim, não é complexo a fisioterapia para esse tipo de paciente, para a gente tratar, né? Mas, assim, tem várias fases que o paciente pode vir, vários níveis de artrite reumatoide, né? Tem aquele nível que o paciente está agudo. Ele pode reagudizar em qualquer momento. Às vezes ele está bem e do nada tem uma crise e acaba piorando tudo. Então, quando ele está em crise ou quando ele está numa fase muito aguda, tem que fazer o quê? Diminuir a inflamação. Como a gente diminui a inflamação com fisioterapia? Geralmente, a artrite reumatoide é muito região de punho e pés, tá? Punho, mão e dedos do pé e tornozelo. Então, a gente tem que diminuir esse processo inflamatório. Está muito vermelho, está com muito rubor, o gelo seria adequado ali. E tirar esse processo inflamatório junto com o gelo, alguns aparelhos, eletroanalgesia, né? Então, você acaba usando, às vezes, aquele TNS para diminuir um pouco a dor, para mascarar a dor, não vai fazer o tratamento. O ultrassom ali, que ele é anti-inflamatório, ele acaba regenerando um pouco do tecido também. O laser, que vai ajudar na circulação de sangue, vai ajudar também a acelerar o processo inflamatório, de cicatrização. Então, todos esses aparelhos vão ajudar nessa fase aguda. E muita rigidez articular também esse paciente vai ter. Então, como a gente vai melhorar essa rigidez? Trabalho de mobilidade, assim, complexo, a gente tem que ter bastante paciência, porque é dedo por dedo, você tem que movimentar, então, um trabalho bem manual, um trabalho bem passivo. Quando o paciente já estiver melhorando, já está numa fase mais subaguda, você já pode colocar um calor ali, o calor é bem-vindo. Por quê? Porque o calor ele vai diminuir essa rigidez articular. Porque se você continuar a colocar gelo num paciente que não está tão agudo, o que vai acontecer? Essa rigidez pode aumentar. Então, é muito controverso você ficar querendo usar gelo em paciente com artrite reumatoide. O gelo, na minha opinião, você usa só quando ele está muito, muito agudo, tá? Quando está muito vermelho ali, está com muito edema, está com muito calor na região. Daí você pode usar o gelo. Mas o problema do gelo, você ficar usando sempre, vai aumentar a rigidez. Então, nessa fase que você quer aumentar um pouco a mobilidade, tirar essa rigidez, o calor lá é bem-vindo. Então, a fisioterapia, quando já está num objetivo de aumentar um pouco a amplitude, tirar essa rigidez articular, o calor seria bem-vindo antes da gente fazer o trabalho manual, o trabalho de mobilidade. Então, região de dedos, região de punho, porque às vezes o punho fica muito rígido também, tornozelo, vale para outras articulações também, eu só estou citando mais punho e tornozelo e dedos porque são as articulações mais acometidas, né? Daí já passa de fase, agora já está uma fase não tão subaguda, numa fase mais crônica, já tirou um pouco da deformidade, daí vem os fortalecimentos, já vem alguns exercícios mais ativos que você pode fazer, não que a outra fase você não poderia fazer exercício ativo, aí daí já é um exercício você já pode colocar um pouco de carga nesse paciente. Por quê? Porque se você colocar a carga numa fase aguda, ele vai sentir dor. Então, quando ele não está nessa fase aguda, já está numa fase mais, vamos dizer assim, sem essa inflamação, tá? Já está num desenvolvimento melhor, você já pode colocar um pouco mais de carga para aumentar um pouco de força. Porque a artrite reumatoide, como vai ficar muito rígido, o paciente, o cliente, vai também perder a força, vai perder um pouco da função. Então, a fisioterapia, junto com a terapia ocupacional, está aí para isso, para melhorar a função das articulações desse paciente.
que às vezes vai perder até a função, às vezes ele não vai conseguir nem pegar um talher para comer. Então, a fisioterapia junto com o terapeuta ocupacional vai estar aí para melhorar as atividades funcionais de vida diária desse paciente. Às vezes até pode, no começo, quando tem muita deformidade, até adaptações. Por exemplo, colocar o talher meio que aqui preso para ele conseguir comer, uma escova de cabelo para a mulher, que às vezes acaba tendo uma adaptação aqui também no punho para conseguir pentear o cabelo. Como eu falei, assim, a artrite reumatoide tem muitos níveis, assim, da clínica, né? Então, vai depender muito do nível que está para a gente saber o que fazer. Então, são esses níveis, né? Aquele nível agudo, que está muito rígido, muito edema, está com muita inflamação, que é só praticamente analgesia, gelo, daí depois vai melhorando, calor para melhorar um pouco, tirar um pouco dessa rigidez, mobilidade passiva, já começar com mobilidade ativa, depois fortalecimento direcionado para a região, se precisar adaptar a função para o paciente, ele está com dificuldade, às vezes, de se alimentar, de pentear o cabelo, de fazer outras coisas, pendurar uma roupa no varal, por exemplo. Então, aumentar essa função desse cliente e depois, quando ele já estiver melhor, com certeza, colocar esse cliente para uma atividade física, que seria uma musculação. Às vezes ele gosta, vamos supor que antes ele gostava de andar de bicicleta. Agora ele não está por dentro, não consegue nem segurar no guidão, não consegue nem pedalar porque dói. Então, vamos colocar esse cara para pedalar de novo. Então, a gente acaba voltando ele para as atividades, para a atividade física, que ele gostava de fazer do dia a dia. Vamos supor que geralmente quem tem artrite reumatoide, não necessariamente, mas às vezes é muito mais uma pessoa sedentária. Então, às vezes a pessoa sedentária não vai gostar de fazer atividade física, mas ela gosta de cozinhar, é uma cozinheira. Então, a gente tem que colocar essa mulher para cozinhar. A gente tem que colocar esse cara para martelar pedra, por exemplo. Entendeu? É um pedreiro que tá lá martelando pedra. O cara não consegue mais martelar pedra. Então, tem que colocar esse cara para martelar pedra. E tem que trabalhar. Essas doenças mais imunológicas, que têm deformidade, a função da fisioterapia principal é devolver esse cliente para a vida dele, para o cotidiano dele. Porque tem muita coisa envolvida, é uma causa de um diagnóstico desconhecido, mas muitas vezes a artrite reumatoide ela é desenvolvida, o sistema imune combatendo, né, uma inflamação, muitas vezes por problemas emocionais, né, psicológicos também está envolvido. A gente precisa visualizar muito isso, porque beleza, a fisioterapia vai resolver no momento, resolveu bastante, mas de qualquer hora ele pode ter outra crise. Por que ele desenvolveu essa outra crise? Porque provavelmente o emocional não tá equilibrado. É isso. Então, a função da fisioterapia principal é essa que eu falei. É indo por fases, com as fases que eu já falei, e com o objetivo principal de devolver esse cliente, esse paciente, para o cotidiano dele, para a atividade que ele gostava de fazer. E deixar ele mais feliz, mais alegre, e deixar ele incluso na sociedade novamente. O Ale perguntou se tem problema, ele falou que tem problema com ergonomia por conta do home office, e ele perguntou se isso tem a ver com o assunto, porque ele está começando a sentir desconfortos nos punhos e nos joelhos. Precisa investigar tudo isso, né? A artrite reumatoide, muitas vezes, ela pode ser causas genéricas, genéticas, hereditárias também, né? Então, a gente precisa saber se os familiares dele também teve, precisa investigar também, às vezes fazendo testes, aqueles testes que a gente comentou, para saber se realmente ele tem esse fator. Mas, assim, se ele começou a ter essa dor no home office, acredito que não seja uma artrite reumatoide. Legal. Assim, não dá para afirmar, bater o martelo e falar que não, mas seria muita coincidência. Então, com certeza, assim, essa dor que ele está sentindo é pelas dores, vamos dizer assim, ergonômicas, é o que ele citou, de ficar muito tempo sentado. Às vezes a cadeira não está colocada de uma maneira correta, então fica com o joelho muito flexionado, dobrado o tempo inteiro. Na hora que vai levantar, não tem a lubrificação lá da articulação. E punho, provavelmente, deve estar forçando muito o punho para digitar, o punho não está apoiado corretamente, o antebraço não está apoiado, então na hora que ele digita acaba forçando muito o punho aqui para baixo. Então uma dica é
levanta sempre, de 1 hora levanta, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa, tomar um café, que seja, sempre de 1 hora, para tentar fazer um alongamento básico aqui do punho mesmo, fazer aqui, alongamentinho básico e sempre levantar, não ficar 6 horas sentado o tempo inteiro na reunião, né? As dores, acredito que seja muito mais por conta disso. Legal. Só um adendo. Segue o Caio, que ele posta uns movimentos no Instagram dele. É sério, pô. Segue lá, porque aí você consegue imitar, né? Repetir, modelar o movimento. E aí, se você tiver dor nos movimentos, né? Você vai ver o que o Caio está fazendo. Você vai replicar esse movimento, né, na sua casa, na sua área de trabalho. Aí, se você tiver algum incômodo, você escreve para ele poder já dar um feedback melhor. Tá? Eu tenho uma anotação aqui nas minhas coisas e eu não sei se eu anotei certo. Aí, vou ver se você sabe. Eu coloquei que a artrite reumatoide, ela é bilateral e simétrica. Então, se for de um lado só, pode não ser. E aí, o Kim falou uma coisa no começo, e aí eu fiquei na dúvida, você sabe? Geralmente acomete os 2 punhos, né? É bilateral, geralmente. Eu escrevi certo. Tem explicação oriental também para isso, mas continua. E, geralmente são os 2 punhos, às vezes um punho acaba pegando mais do que o outro, né? Mas geralmente é sempre bilateral, você sempre vê a deformidade, sempre quando você vê um paciente com artrite reumatoide, deformidade nos 2 dedos, nas 2 mãos, né? Muito mais comum, nos pés também, aqueles dedos em garra, né? Fala que fica assim. O Caio falou muito dessa questão aí da parte fisiológica, dos níveis da doença em si. Cheguei a pegar alguns dados aqui, da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia também. Tem até uma postagem que eles fizeram, né? Que foi, acho que uma publicação de um artigo, de um estudo que foi feito, foi publicado na Folha de Londrina, falando muito sobre essa questão emocional, né? Quando a gente fala de doença autoimune, como é o caso da artrite reumatoide aí também, o que muitas pessoas começam a verificar é que na maioria dos casos aí, ela tem sim um fundo emocional envolvido. Não dá para afirmar com certeza absoluta que esse tipo de doença autoimune, ele vem ele é uma, vamos dizer assim, um resultado de questões emocionais ali, como estresse, ansiedade e depressão. Mas a gente vê que, normalmente as pessoas que desenvolvem esse tipo de doença, elas têm ali um quadro, normalmente, de ansiedade, estresse, pressão, depressão. E em alguns estudos, inclusive, mostraram que algumas pessoas acreditam, né, e se culpam muitas vezes, começam a dizer para si mesmas que isso começou em um determinado ponto devido a um problema emocional. Excesso de trabalho, pressão, a depressão ou ansiedade, tá? Mas eu acho que é muito leviano a gente afirmar com toda certeza que a origem desse tipo de doença é emocional, ponto e acabou. Não tem como afirmar isso. Mas isso não isenta o fato de que a maioria das pessoas, quando é feita uma pesquisa mais a fundo, é verificado que a questão emocional tem algum peso ali. E isso pode ser um fator original, mas não é certeza, não dá para afirmar isso. E esse fator emocional associado, seja depressão, ansiedade, pode vir diretamente do próprio processo em si. A pessoa começa a sentir os sintomas, começa a ter dificuldade de fazer as próprias atividades do dia a dia. Isso pode começar a gerar algumas questões emocionais, como a própria frustração, que gera uma ansiedade e pode até ser levado aí, vamos dizer assim, a uma depressão. Então, mesmo que o fator emocional talvez não seja a origem, ele está ali envolvido no processo. E aí, nessa pesquisa que eu li aqui do site da Sociedade Brasileira aqui de Artrite Reumatológica, eles falam muito desse impacto que o tratamento, quando ele é feito, não só a parte fisiológica, com os remédios, e igual o Caio falou, com a parte da fisioterapia e também a terapia ocupacional, por exemplo, mas sim a parte do tratamento psicológico, sempre verifica-se que há uma melhora grande na questão da diminuição das dores, e principalmente quando você trabalha essa questão da ansiedade, da autoestima, da depressão, as pessoas têm uma tendência a melhorar e a sentir uma melhora, né? Uma diminuição, quando não some 100%, mas uma diminuição considerável das dores, né? E a hipnose é uma ferramenta que pode auxiliar bastante nesse processo. A gente já falou bastante da hipnose em outros casos para auxílio da dor. Então, trabalhar a questão da dor em si
é um fator que pode contribuir muito e a hipnose pode ajudar muito nesse ponto. Ou seja, na verdade, a gente pode trabalhar em duas frentes aqui já verificadas com a hipnose, né? O Dr. Benê até fez um comentário aqui, que ele é um neurocirurgião, professor aí da Cortex, ele falou que o fator emocional aqui é coadjuvante à doença. Com a hipnose, uma das coisas que a gente pode trabalhar primeiro é esse fator emocional, identificando que há a depressão, ansiedade, frustração, até a questão da autoestima, porque muitas vezes essas pessoas, por não conseguir executar tarefas simples do dia a dia, elas começam a ter problemas ali com a autoestima delas. E muitas vezes quem está ao redor, né, visto que essa doença normalmente começa ali entre 25 e 35 anos, ali, entre os 25 e 50 é a fase onde elas têm, né? Uma pessoa com mais idade que tem esse tipo de coisa, vamos dizer assim, a sociedade normalmente até aceita um pouco mais, porque é esperado que as pessoas com um pouco mais de idade tenham ali começa a ter uma dificuldade de movimentos ou coisas do tipo. Mas uma pessoa com 25 anos, por exemplo, que começa a ter esse tipo de coisa, a sociedade ali em volta dessas pessoas muitas vezes não entende a dor, não entende como é que uma pessoa, né, tão jovem pode ter esse tipo de dificuldade. Então isso acaba gerando uma série de outras questões emocionais, dos quais a hipnose pode trabalhar nesses pontos, né, nesses aspectos, e ajudar com isso a minimizar ali, reduzir um pouco a questão da dor, trabalhar diretamente na questão da dor também, e melhorar, talvez, aí, tendo a melhora do controle da dor e o controle da ansiedade, depressão e qualquer coisa emocional ali envolvida, trazendo autoestima melhor para essa pessoa, há uma chance, sim, da pessoa começar a ter uma sensação, pelo menos, de alívio, não só do alívio das dores físicas, mas também acho que trabalhar essa questão da autoestima e desse processo dela pode contribuir para que ela tenha ali mais funcionalidade apesar da doença. E tudo isso que a gente fala é sempre assim, a hipnose é uma ferramenta que vai atuar na parte emocional, na parte do controle da dor, isso pode auxiliar também a diminuição dela de medicamentos, mas sempre, sempre, sempre como ferramenta coadjuvante, como ferramenta auxiliar, nunca substituindo o tratamento ali com o médico, às vezes com o psiquiatra, dependendo, como o Caio falou, às vezes tem a questão também que é genética, e aí de repente a pessoa precisa fazer uso do medicamento, e tudo isso tem que ser feito de maneira multidisciplinar, né? Mas acho que a hipnose ela pode ter um papel bastante importante aí nesse ponto, de trabalhar as questões emocionais, elevar a questão muitas vezes da autoestima, ensinar, né, trazer recursos para que essa pessoa tenha ali, vamos dizer assim, mais condições de lidar com todo esse processo, né, de uma maneira ou menos dolorosa, vamos chamar assim, talvez um pouco mais tranquila, né? E uma pessoa que emocionalmente está bem com ela mesma, há uma tendência de que isso reflita nas demais questões, inclusive nas questões fisiológicas. E para o controle da dor também, que não precisa nem dizer, né? Uma vez que é identificada a doença e que as dores são crônicas, né? Isso, quando a pessoa entra em crises derivadas dessas dores, a hipnose, a auto-hipnose podem contribuir muito, muito para que as pessoas tenham ali uma sensação de alívio e, inclusive, todo esse processo e essa sensação podem fazer com que essa pessoa tenha mais, vamos dizer assim, condições de trazer essa vida com um pouco mais de equilíbrio ali no que tange a parte emocional e a parte das dores dela, tá? Então, eu acho que pela hipnose, trabalhando essas questões emocionais com essa eficácia que a ferramenta traz, isso contribui bastante ali de uma forma que é percebida pela pessoa de uma forma mais imediata, remediando aí essa questão. Mas o tratamento, foi verificado que o tratamento, trabalhando a questão psicológica da pessoa, o próprio tratamento fisiológico tem um ganho também, isso é somado no tratamento e a pessoa tem um ganho muito maior de eficácia no processo. Então, acho que é isso. Da parte da hipnose, a gente pode trabalhar nessa questão da dor e as questões emocionais, que são fatores aí que têm um peso bem grande. Dá para atuar com a hipnose na questão da prevenção, certo, Roy? Então, é aquilo que a gente fala aqui. Normalmente, o que a gente percebe quando se fala de doenças autoimunes, né? Normalmente é verificado que as pessoas já vêm de um quadro ali de estresse, antes da doença, disso se manifestar fisiologicamente, né? Da psicossomatização da doença. Então, o que eu sempre digo é que às vezes também fica um pouco difícil perceber que a pessoa está ali na pressão, no estresse, que isso está gerando incômodo, né? Aí é quando vem
estoura a doença fisiológica, que a pessoa começa a ver que tem alguma coisa errada, né? Mas na prevenção, quando eu falo de prevenção, eu acho que quando a gente... Bom, para tudo a gente tem que fazer a prevenção. A alimentação é uma forma de prevenção, né? Os exercícios físicos é uma outra forma de prevenção. E também, nesses dois quesitos, trabalhar toda essa outra questão emocional. Que formas que eu acredito que a hipnose poderia ajudar de maneira preventiva? A pessoa perceber que ela está sob estresse constante, que ela tem níveis de ansiedades ali maiores do que o que seria considerado normal. Se ela percebe que ela tem quadros emocionais muito variados, né? Ali que pode beirar até muitas vezes a depressão, sei lá, alguma coisa muito profunda, incômodos, raivas, tratar todos esses excessos, né? Primeiro, entender que alguma coisa ali não tá funcionando muito bem e já procurar, né, para trabalhar essa questão emocional, para trazer esse equilíbrio emocional. Eu acredito, e aqui não tem base científica nenhuma, é mais uma percepção por conta dos atendimentos, que você trabalhando essas questões emocionais, lidando de uma maneira diferente, mais leve no seu dia a dia com todas essas questões, há uma grande chance, sim, de você diminuir a propensão, vamos dizer assim, de adquirir esse tipo de que o seu organismo, vamos dizer assim, reflita isso de forma fisiológica, né? Uhum. Então, não dá para afirmar com certeza, mas eu acho que já é um grande ganho se as pessoas que já têm determinadas propensões emocionais aí, vamos dizer assim, trabalhar essas questões, eu acho que isso já traz um grande ganho e uma possibilidade de minimizar muito que o corpo, né, vá psicossomatizar isso daí, tá? Então, essa é uma crença minha, mais baseado em prática. Não caberia aí, talvez, um estudo mais científico para ver a possibilidade. Não, show. Mas eu acho que pode ajudar A bastante. conta chegar a menos, né? Exatamente. Não chegar tanto. Se chegar, talvez chegar com um descontinho aí, vamos dizer assim, não chegar com juros, né? Não, porque assim, na visão energética, vai finalizar com chave de ouro. oriental, a gente vai ver uma síndrome chamada síndrome B. E essa síndrome B, ela ocorre de forma superficial. Não vamos entrar na teoria, senão vocês vão bugar, mas né, vocês vão ver lá a questão dos 5 movimentos, vocês vão ver a questão do Zangfu, que são os órgãos, né, as vísceras que o corpo tem, as energias dos órgãos e das vísceras, mas quando você tem a síndrome B, ela ataca de forma superficial. Então, pega todo o sistema músculo esquelético articular. Então, quando você fala artrite reumatoide, na visão oriental, não existe separação. Então, não existe artrite reumatoide, não existe osteoartrite, não existe gota, tá? Todas as patologias que pegam o sistema músculo esquelético articular têm um nome, reumatismo. Então, esse é o primeiro item, tá? Então, Kim, a minha paciente está com dor no joelho, então ela tem reumatismo, ela não tem dor no joelho. Kim, ela tem uma artrite, ela tem uma osteoartrose, é sempre reumatismo, tá? Então, sempre que afetar sistema músculo esquelético articular, na visão da medicina oriental, é reumatismo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que quero deixar claro aí. Por que divide-se? Porque é mais fácil tratar por bloquinhos, né? Quando você tem um problema, né, de analisar, né, na visão ocidental, analisar com o exame clínico, com o exame de imagem, né, fica muito mais fácil, né, óbvio, do que a questão energética, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você tem uma síndrome B, ela pode vir por vários motivos, tá? E geralmente vem por estação de clima, tá? Então, quando você está aqui no calor, você vai lá para um lugar frio, se você tomar um ataque de vento, né, que é aquele que a vovô falava ao pessoal do interior, não anda descalço, tá suado, cobre, não tira a camisa quando você tá suado, padrão. Então, isso é real na visão oriental, é a questão de ataque de vento. Isso pode provocar um possível reumatismo. Crianças que sentam, sabe, criança, eu não sei se agora elas fazem isso ainda, mas sabe, no colégio, pelo menos eu acho que aqui também, né, ninguém é novo aqui, senta no pátio, na hora do colégio, quando a gente era pivete, sentava no piso gelado. E aí a gente já tinha ataque de vento ali. Então, é o segundo ponto. O terceiro ponto, aí fica mais claro agora. Pessoas que vão em balada e fica tira a camisa, mulheres que deixam, né, o tops, toma ataque de vento de clima, tá? Então, sai, né, tá quente, faz, né, vai na balada, faz festa, aí depois que sai da balada, no ambiente quente, sai para a rua, toma ataque de vento. Isso também pode gerar um reumatismo, né, nessas mulheres, tá? Aí quando a gente fala, aí beleza, então a síndrome B não é só reumatismo, pode gerar também, que não é tema de hoje, mas
nas mulheres, endometriose e mioma. Vamos deixar aí no ar, aí, para a gente conversar mais para frente, tá? Então, nesse caso, a síndrome B é um dos exemplos de reumatismo na visão oriental e que afeta as questões superficiais. O que está superficial é o sistema músculo-esquelético articular, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pode ter por ataque de umidade. Então, eu vou deixar mais no final, mas pode ter por ataque de umidade, e essa umidade pode ser gerada pelo fator emocional que o Roy acabou de falar. Então, se uma pessoa guarda sentimentos, guarda rancor, guarda raiva, guarda ansiedade, preocupação e não trata, né, viram aquela bola de neve ou deixa a mochila de emoções pesadona, cheia de pedra, tem 15 quilos de emoção, essa mochila, digamos assim, ela vai pesar, e esse pesar gera umidade dentro da pessoa, e essa umidade vai gerar essa patologia chamada de reumatismo, tá bom? Então, as emoções também podem ser, na visão oriental, digamos que pode gerar um possível caso de reumatismo, por conta dessas emoções retidas dentro do corpo dessa pessoa. Terceiro ponto, pode ser genético, aí tem a questão do Jing, que eu já falei nas outras aulas, tá? Então, a questão do Jing, que você adquire do papai, da mamãe, e também o Jing que você adquire com o passar do tempo. Então, uma alimentação desgracenta, que a Samia vai falar, má descanso, né? Descanso inadequado, falta de atividade física, tá? E aí, puta, um monte de coisa, tá? Então, quando a gente vê o reumatismo na visão oriental, tem um mix de coisas que podem gerar. Então, a gente vai ter que atuar de forma integrativa, tá? Então, a gente vai indicar meditação, vai indicar atividade física, vai indicar manutenção de lesão, aí o Caio entra, vai indicar a meditação e também pode indicar a hipnose para trabalhar esse controle mental, esse controle de dor, tá? Vai indicar a Samia, né, a questão da nutrição, a questão da dieta, tá? Então, a gente vai trabalhar de forma conjunta. E aí também, pode usar psico? Pode usar TO, dependendo do caso, se já estiver grave, que o Caio falou, pode. Médico? Sim, para fazer esses controles de exame, sim, tá? Então, é uma patologia, é uma doença, não vou falar uma doença, mas é um sintoma, tá? Que tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima dela. Se não tiver, dá para tratar? Dá, só que o processo é mais lentinho, né? Então, se você consegue otimizar, acelerar o processo com várias frentes, vários profissionais. Tipo, todo mundo atuando de forma conjunta, otimiza-se, né, o atendimento, a recuperação, a reversão para o paciente é bem melhor, então a gente vai tentando de acordo nisso, tá? Então, na questão da medicina oriental, na questão energética, é muito mais isso, é a questão da síndrome de B, da questão de clima, tá? Então, tá ligado com isso. Outro exemplo, geralmente, aí vamos entrar em conflito aí, mas geralmente o oriental fala que todo mundo vai ter reumatismo. Em algum momento da vida vai ter o reumatismo. E reumatismo é o quê? Lembra lá no comecinho que eu falei? Reumatismo é qualquer sintoma, qualquer desconforto, qualquer incômodo ósseo artículo muscular, tá? Então, qualquer um pode ter, sim, qualquer um tem dor muscular, tá? Então, o reumatismo ataca nisso. Então, a única diferença é como que você explica isso para o pessoal que estuda a medicina ocidental, né? Porque eles dividem aqui, lá no Oriente não divide. Então, tem que ficar bem claro essa junção na visão oriental e na junção ocidental. Mas é claro, os dois trabalhando junto, show de bola, tá? 2 pontos para encerrar. Geralmente, para reumatismo, a gente usa muito o calor, tá? Por ser uma síndrome B, por ter ataque de vento, ataque de frio, então o calor, o quente, aquece a região, estimula a questão de Qi, né, que é a energia, estimula a questão de Shui, que é o sangue, para mexer na articulação, tá? Mexer na articulação, nas musculaturas, né, para fluir o fluxo energético. Isso, para fluir o fluxo energético ali e não dá nenhum problema, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E a alimentação, então, para dar o gancho para a Sam. Só um adendo aí, né? Que você falou agora do calor, eu tinha comentado do frio, né? Só para as pessoas entenderem que na medicina chinesa é totalmente diferente da medicina ocidental, tá? E inflamação, eles usam, os orientais usam calor. Mesmo se tiver agudo, calor. No Ocidente, não. É diferente. Se está muito agudo, está muito inflamado, está com edema, rubor, edema, tudo, é gelo. E o calor, como eu falei, depois, tá? Usa depois. Eu já tive casos assim, que, por exemplo, a bolsa de água quente, se você colocar, é diferentemente de uma moxa. Tá? A moxa é um calor, na minha opinião, tá, André? Não foi isso, eu estiver errado.
Se você colocar, se está tudo inflamado, você colocar uma bolsa de água quente, pode ser que piore. Se você fazer a moxa, vai melhorar. Porque é um calor diferente, é um calor que atua dentro dos meridianos, é um calor que tem uma erva, a erva acaba sendo anti-inflamatória. É um calor, mas se colocar num punho totalmente inflamado, se colocar uma bolsa de água quente, pode ser que piore. Porque assim, ó, o oriental, ele prefere o calor por conta de estimular esse fluxo energético, tá? Então, para fechar, tudo que é do Oriente é sempre energia. Medicina Ayurveda, medicina chinesa, medicina japonesa, medicina coreana, tá tudo, tailandesa, indiana, tudo que você imaginar, da medicina oriental, babilônica, grega, egípcia, todas essas medicinas orientais, que são mais antigas, ela sempre vai preferir o calor. Por quê? Porque o calor, na visão deles, no conceito, né, que a gente estuda, ele flui esse fluxo energético. Então, um exemplo para ficar mais fácil. Na praia, todo mundo gosta de praia, né? Não todo mundo gosta de praia, né? Tem gente que odeia, né? Mas todo mundo que vai para a praia, o que acontece? Você não vai conseguir ficar de moletom na praia, no sol de 40 graus. Você vai conseguir, mas você vai suar que nem um porco, tipo, não vai ser bizarro. Mas você consegue ficar. Então, no calor, você quer tirar, tá? Então, o fluxo energético seria isso. Você sua, é muito calor, muito calor, muito calor, você não consegue ficar. Então, o calor, na visão do conceito oriental, é para ter esse fluxo de energia. Então, por isso que eles colocam calor sempre. E quando, presta atenção, quando um paciente tem febre, a gente põe uma coberta mesmo para suar mais ainda. Bizarro, né? Mas a gente faz isso. Para suar e, tirar tudo. Então, é a mesma, acho que os índios também fazem isso. Os índios aqui do Brasil, na época, faziam isso. Não sei agora como é, deve ter mudado. Mas o tratamento era isso, de febre, tá? É só um adendo. E o frio é o inverso, né? No frio, se você ficar pelado no frio, é só quem mora no gelo, né? Tipo os russos, tipo norueguês, que mora, né, esquimó, que mora ali. O frio, geralmente, você contrai, então você tem que colocar moletom, você tem que colocar, né, tipo, se fizer frio hoje, à noite, né, então à noite, mas se for fazer à noite, bater 10 graus, todo mundo vai estar de coberta, vai botar edredom, vai tentar se fechar, tá, porque vai contrair. Então, para o oriental, não usa-se o gelo, tá, não usa-se o frio. Tá bom? Mas na visão ocidental, sim. Aí tem a questão da inflamação, caso agudo, etc. Como eu fiz fisioterapia, eu conheço os dois conceitos, tá? E aí a gente tem uma outra técnica que o oriental começou a fazer, que é a questão do contraste, né? Que aí usa os dois, tá? Aí o Caio pode falar melhor se o contraste funciona aí, que é o gelo e o quente atuando de forma conjunta, que a gente aprendeu na faculdade também. Mas eu não sei se o pessoal ainda faz. Ainda usa, Caio, contraste? Tem profissional que usa, eu não sou muito fã. Eu não discordo quem usa, porque isso daí é para contraste, é meio que como se fosse a artéria fazer uma bomba. O gelo vai fazer uma vasoconstrição e o calor vai vasodilatar. Faz vasoconstrição e dilata. Constrição, dilata. É uma bomba mesmo. De sangue ali, entendeu? Prática. Quem gosta, aplica. Se deu bom, continua. Pensando na fisiologia, é isso. Então, beleza. Então, tem esse ponto. Então, alguns orientais usam essa parada do contraste, tá? Mas entre a mais... Então, o oriental prefere mais o calor. O ocidental vai usar os dois. E tá, tudo bem. Você usa o que funciona, né? Na verdade. Porque assim, um exemplo, que eu atendo pacientes que têm pavor ao calor. Não dá para colocar calor nessa minha paciente. Aí eu falo assim, então coloca gelo. E aí no gelo melhora. No calor ela tem dor de cabeça, dá diarreia nela. Azeda toda ela. Então, claro, não é porque o oriental usa, a medicina oriental usa calor, que você vai ter que aplicar calor. Não, vai na sensibilidade do seu paciente. Você que está assistindo tem artrite, testa os dois. Vê se o gelo ajuda. Se o gelo ajuda mais que o calor, então mantém o gelo. Tá? Então, é bom senso, tá? Pelo amor de Deus. Então, não é porque eu estou falando que o oriental usa quente que todo mundo tem que usar quente. Tá? É que nem o gengibre. O oriental come gengibre com alho. O ocidental não come gengibre. É raro. Come mais alho, tem essas questões, tá? Então, esse é o primeiro ponto da questão energética, da questão de clima. E aí, o segundo ponto, para dar o gancho para a Sam, que é a alimentação. O que acontece? O oriental, né, fala que a síndrome B pode ser atacado por umidade, que são os alimentos inflamatórios. Se você já tem propensão a ter reumatismo ou artrite reumatoide e come alimentos que são inflamatórios, inflamatórios, podem, digamos que, acelerar esse processo. Vai pegar, mas pode estimular isso, tá? Então é só um ponto. Aí a Sami, se ela ia falar, não sei se ela vai falar, mas ela comenta. Só uma perguntinha do YouTube, que acho que não sei se é para mim, mas essa fase da pandemia pode ocasionar piora no quadro?
Na visão oriental, sim, por questões que eu e o Roy, a gente comentou, da questão emocional, né? Pô, crise de ansiedade, insônia, né? Tudo, Preocupação, né? Do trabalho, estresse. não mexe. E a questão energética de Qi Shui. Se não tem o Qi Shui movimentando, que aí é do Caião, tipo, travou o fluxo energético. Travou o fluxo energético, não circula, pode gerar o reumatismo. Na minha visão, sim. E Pandemia azedou E a minha tudo. também. quer falar, A Nutri além da também? questão emocional, as pessoas, às vezes, por conta até da Claro. questão emocional, isso modifica a alimentação, né? Que é o que a Samia vai falar agora. E isso muda na pandemia, né? Então, chocolate Olha, aqui... eu achei um despropósito eu escolher esse assunto, vocês falarem mais que eu. Olha, é claro que a alimentação tem tudo a ver com essa história da pandemia. O pessoal está descontando claramente na alimentação. As pessoas não estão dando conta. Então, elas descontam onde elas conseguem, normal. Vamos lá, minha parte, tá, gente? É uma doença autoimune, inflamatória. Então, eu começo pelo intestino. Vou tentar ser rápida, porque eles falaram demais. Mas é assim, o que acontece? Eu sempre explico para os meus pacientes que o nosso intestino é uma peneira. Pode ser uma peneira de telinha grande e uma peneira de telinha pequena. Se você come alimentos inflamatórios, alimentos que o seu corpo entende que é uma agressão e não que é uma coisa benéfica, a peneira do intestino vai abrindo. Então, quando ela abre, vai passando ainda mais substâncias que a gente chama de toxinas, né? Que são substâncias muito grandes, que podem ser tóxicas de alguma maneira. Tóxica a gente não pensa como um veneno, a gente pensa como alguma coisa que pode ser um agressor de alguma maneira para o nosso corpo, né? A pessoa tá lá, ela tem a doença autoimune. A doença autoimune, em teoria, ela nasce com aquilo, só que ela tá ali guardadinha. E na hora certa ela abre, daí ela aparece. Seja por um gatilho emocional, seja alimentação, seja o que for. Então, assim, se a alimentação, ela vem dando paulada no intestino o tempo todo, vai ter uma hora que o intestino vai dar ruim, vai bugar, como diz o Kim, vai bugar. E aí acontece que aparece a doença, né? A questão da alimentação, esse é o ponto da alimentação, é você agredir principalmente a mucosa do intestino, que é a famosa desbiose que a gente chama, para poder ficar aberta, propensa a receber essa toxina. E aí o corpo não entende o que é essa toxina. Então ele pode gerar doenças. A doença vai, assim, da depressão até a artrite reumatoide, enfim, X coisas. Como quem falou, é uma doença mais comum, eu chamaria de patologia, sim, porque não deixa de ser, né? É uma doença. Bom, ela é mais propensa em mulheres, e a questão é mais propensa em mulheres com sobrepeso e obesas, ou seja, será que é por conta da alimentação? Será que não é? Aí é uma coisa que eu diria que quem veio primeiro, ó, o ovo ou a galinha, porque não tem muito como saber o que puxa o quê. Acontece muito de ter perda óssea por conta da artrite, principalmente por conta do tratamento que é feito com corticoide. Então, assim, se você não usa o corticoide, você pode ter piora do quadro. Se você usa o corticoide, você tem piora de outra coisa que pode gerar outra coisa que vai parar na perda óssea, né? E puxando a questão da perda óssea, para não esquecer de falar que isso é importante, ela pode gerar uma osteoporose por conta dessa perda óssea. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com a questão da vitamina D. Se a vitamina D, que já das pessoas já é naturalmente baixa, se ela tiver mais baixa no caso de quem tem artrite reumatoide, ela pode ser um agravamento, ela pode agravar mais a situação do paciente, né? Então, assim, se o paciente com déficit de vitamina D, ele pode gerar o risco de artrite. Se o paciente tomar a vitamina D na quantidade certa, ele automaticamente já corrige, além de outras coisas, se o quadro do paciente é esse, a gente pode já tratar também com a vitamina D. Ela é um plus, assim. Não vou dizer que dá para tratar só com ela, porque eu estaria falando de vitamina D boa. Não vou dizer quanto, mas vou dizer boa, né? Então, a questão de retirada de alguns, que nem vocês estavam falando, que os agressores, os inflamatórios. Então, aqui, sem medo nenhum, eu falo do glúten, eu falo do leite e derivados, porque, afinal de contas, é o que é. A desbiose, várias coisas podem causar desbiose, e esse glúten e leite e derivados são pior. Tem que tomar cuidado com a questão dos fungos. Então, fungos é uma coisa para vocês entenderem. Açúcar, cítricos e oleaginosos. Esses três são os favoritos dos fungos. Então, assim, eu vou comer castanha que vai salvar minha vida. Não, cara, pode ser que não salve a sua vida. Pode ser que piore a sua situação. Então, é muito relativo. Vou tirar o glúten. Então, pode ser que para você o glúten não seja um agressor. Não necessariamente para você sirva.
né? Por isso que é importante passar com o profissional. Eu tava vendo que a deficiência de vitamina A e do selênio podem piorar o sintoma, então, assim, não é que eles vão gerar sintomas, mas se você já tem alguma coisa, já tá sentindo algum tipo de dor, a deficiência de nutrientes pode piorar a dor, pode doer mais, né? Então, assim, é importante corrigir déficit nutricional, né? A vitamina E também entra aí. A vitamina E são os óleos, geralmente os óleos vegetais. Geralmente não, são os óleos vegetais. Uma coisa que o Caio tinha falado do PCR, né? O PCR é um dos exames que a gente pode ver que o paciente está levemente estragado. Se o PCR estiver alterado, é porque está rolando uma inflamação interna, de alguma maneira. Por isso que o COVID está fazendo PCR. É uma inflamação. Além do PCR e do FAM e de outros exames que podem ser feitos, que meus meninos falaram, é importante dosar a vitamina D, óbvio. Um exame que é crédito é o hemograma. No próprio hemograma tem um item ali que às vezes as pessoas não sabem olhar e ele pode ser um indicativo, chama volume plaquetário baixo, médio, VPM. Se ele estiver abaixo, ele pode ser um indicativo de doença inflamatória crônica. Então, assim, oba, que ninguém dá muito crédito, e tá ali, esfregando na sua cara, que tem uma coisa errada, né? Então tem que prestar atenção. Por isso que o exame tem que ser vitela. Pode falar, faça assim, falar, beleza, você tá lindo, volta pra sua casa. Porque não é assim. Outra coisa da questão dos corticóides é que o corticóide tem que ser usado. Só que além dele poder gerar algum tipo de perda óssea, por isso a gente não pode parar de usar. Então a gente tem que tentar preparar a mente para essa perda, para ter o mínimo possível dessa perda com outros nutrientes. E uma das coisas que pode causar também o corticóide é diminuir o selênio. O selênio baixo também gera as dores maiores da artrite. Então, assim, o que corrige a artrite diminui um negócio que pode piorar a artrite. É muito complicado, né? A questão medicamentosa e alimentar é bem complicada. A gente anda assim, amor e ódio o tempo todo. E outra coisa importante para não esquecer, cuidado com os suplementos que vocês tomam. Eu tô com déficit nutricional, então eu vou ali comprar um X, não vou nem falar o nome, mas vou comprar um complexo vitamínico. Gente, esses complexos vitamínicos de farmácia, eles são feitos para serem baratos. E o barato, às vezes, é caro. Então, o ferro que está ali pode ser que não seja o ferro para a pessoa que tem artrite reumatoide. Porque se ela tomar um sulfato ferroso, é diferente de um ferro quelado. Ela não vai absorver aquilo. E ela vai continuar anêmica e vai falar, nossa, mas eu estou tomando suplemento. Então, você está tomando suplemento errado. Por isso que isso tem que ser muito bem avaliado. Na artrite reumatoide, a gente tem que fazer infelizmente, a gente tem que fazer uma suplementação eterna, assim, meio que eterna, porque tem que estar sempre tudo muito ótimo, não tem que estar bom, tem que estar ótimo, para evitar dor, ou o mínimo possível. Artrite e depressão, elas andam muito próximas, tem que tomar muito cuidado. O tratamento é parecido, dá para fazer coisas que já abrangem as duas coisas. Corrigir a alimentação, não adianta tirar coisas, acrescentar coisas. Não é só eu dar um monte de dica, porque isso não vai adiantar. E uma coisa bem legal, que eu tenho muitas amigas que estão virando mamães recentemente, então eu peguei essa informação. O benefício do aleitamento materno para a mãe, não só para o bebê, pensando na mãe, na mulher, uma das coisas é a proteção contra a artrite reumatoide. Então, mamães, alimentem seus bebês. Tem pergunta aqui, ó. Gengibre é anti-inflamatório? É complicado explicar isso, né? Olha, pode ser que sim, mas depende da quantidade, da hora que você usa, do jeito que você usa. Pode ser que seja benéfico ou não no seu caso. Então, depende. Não porque ó, na visão oriental, aí, ó, na visão oriental, o gengibre é uma raiz que, teoricamente, para os orientais, é a segunda raiz mais forte que tem ali. A primeira é o ginseng, então todo mundo já ouviu falar. O segundo é o gengibre, tá? Então, o ginseng, ele é caro, ele é pago em dólar lá na Ásia. Então, nossa, é patrão, né? Quem consome ginseng lá na Ásia é patrão. Então, quem ele não, né? Os pacientes não conseguem comprar ginseng. Aí tem o gengibre. O gengibre é baratão, baratíssimo, tá? Você planta aí em qualquer sítio, né? Ali na Ásia, qualquer sítio, qualquer campo você consegue. E a terceira raiz, só para dar o gancho, é a Danguei. A Danguei se chama de... É a cúrcuma? Angélica sinensis aqui. É a cúrcuma? Não, no Oriente não, usada então não. de raiz. Não é. Tipo, são as três mais famosas. Mas a cúrcuma também é uma raiz. Não, ela a cúrcuma não entra, mais ela é prima do gengibre. É medicina Ayurveda. A gente passa realmente paciente. Mas cúrcuma é bom pra caramba, muito bom, muito. Só que aí tem um ponto.
sempre é a raiz, tá? Esquece esses pozinhos. O oriental não gosta de pozinho. Se possível, é a raiz mesmo. Tá? É a raiz mesmo. Nada de conserva, nada desses trem aí, que é tudo artificial, é tudo... Evita, evita. Tá? Então, procura usar a raiz de verdade mesmo, para fazer chá, para fazer sopa, aí cada um faz, né, como tem que fazer. Então, a fitoterapia oriental usa mais essas três, tá? Aí a fitoterapia oriental chinesa, né? Aí a Ayurveda, nossa, aí tem outras ervas, que é o pessoal da Índia, é outra civilização, outra plantação, é outro clima, aí tem outros tipos de ervas, que nem vou comentar aqui. Mas tem, a cúrcuma também é boa, bem boa, tá? Então, são essas as raízes que mais usa. E usa na vida, tá? Então, o oriental usa essas raízes durante sempre, como se fosse água, tá? E a priori seria isso, tá? Então, na visão oriental, ajuda sim, tá? E aí, o gengibre, dá para fazer também o gengibre para alívio da dor, tá? A gente consegue fazer a fitoterapia, a fitopuntura, com o gengibre, tá? Então, esse é um ponto aí. Mas eu não vou dar essa receita, porque senão vai virar várzea isso aqui. Mas dá para fazer tratamento com gengibre, tipo, botar a bucha de artemisia com gengibre, botar o gengibre em cima de pontos. Então, por exemplo, o BC17, que é o ponto da angústia na visão oriental, tem ligação com o chakra, tá? Então, dá para fazer. E aí a gente usa o gengibre, que o gengibre é uma raiz barata, lá no Oriente, né, na China, mas, né, e qualquer um consegue consumir. O ginseng, não. O ginseng já é caro lá, viu? O ginseng acho que é em torno de $100, $150 uma raiz. É bizarro. E aí só aumenta, tá? É uma raizinha assim. Então, o quê? Uns 15, 20 centímetros. Quanto maior, mais caro. E aí os caras leiloam aquele negócio, é meio surreal. Certo? Acho que é mais isso, né? Só para dar a visão oriental. Eu perguntei qual é o valor referência para um fator reumatoide positivo para artrite reumatoide. Vocês sabem o valor referência quando vocês fazem o exame? Eu não sei o valor referência. Você sabe? Eu sei que tem que ser 3 vezes Qual maior do valor referência. O FAM. Então, não sei. De cabeça, não sei. Porque eu não posso pedir, né? Que tem que pedir, em teoria, tem que pedir ao médico. Isso eu sei. 3 vezes maior? Para ser diagnosticado mesmo, tanto proteína C reativa como o fator reumatoide, eu li alguns estudos aí, tem que ser 3 vezes maior que o valor basal. O valor basal eu não sei. Okay? Não sei. O valor de referência, que tem que ser tipo, o normal, o valor de referência sempre é o normal. Eu não sei qual é o normal. O valor de referência, não sei. Para você ter diagnosticado artrite reumatoide, tem que ser 3 vezes a mais desse valor referência. E aí se foi respondido, Ana. O médico que faz a avaliação, né? Ele prescreve, faz a avaliação e passa, tá? E o diagnóstico? Mas aí tem os pontos, né? Se vai dando os sintomas, né? Vai dando deformidade, né? Então a gente vai vendo. Mas né, o que a gente falou aqui, que eu perguntei para o Roy, para fazer sentido, é muito mais da prevenção. Então, se você tem um gatilho que está ocasionando, né? Se você se alimentar mal, já vamos começar, né? A dar uma segurada aí, né? Fazer atividade física, se cuidar, etc. Tá? Começou então, a bater aquela ansiedade essa ansiedade que a galera tá tendo por conta da pandemia, isso pode ser trabalhado, né? Entendendo primeiro o que é ansiedade para não deixar isso virar um transtorno geral. Os exercícios, a alimentação, buscar sempre toda essa conjuntura de profissionais aí para ir trabalhando cada um desses pontos e evitar, com certeza, que chegue nesse estado, né? De virar uma artrite. Total. A pergunta é assim, ó, o clima influencia? Na visão oriental, sim. Tá? Na visão oriental, sim. Na visão oriental, a gente fala que é o clima úmido, o clima frio, o clima de vento, o clima calor em excesso, tá? Então, uma pessoa que está em excesso de clima quente, uma pessoa que está, por exemplo, quem é carioca, que fica no Rio e tem uma praia, né? A temperatura de Bangu, acho que é Bangu, que é 40 graus. Bangu, sempre... minha irmã mora lá. Já chegou a 50. Cara, é surreal. Tipo, eu acho que ia morrer, ia ficar sufocado nessa cidade. Tipo, pode influenciar. Tipo, na visão oriental, sim, pode ter alteração pelo clima. Eu te digo mais, dependendo da latitude e longitude, também pode influenciar no fator reumatoide, na artrite reumatoide. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está no norte, no hemisfério norte, pode ser gerado mais do que o paciente que está no hemisfério sul. Por conta do frio? Sim. Por conta do frio. Magnetismo também ou não? Pode ser também, né? Porque é o Polo Norte e o Polo Sul, isso altera.
Ele perguntou sacanagem, hein? Deu pra ver na sua cara. Não, mas é real, porque o latitude e longitude tem essa questão, e a questão de clima, que é aquele... tem um nome. Sabe, ó, só para vocês sacarem, na visão oriental, esses travesseiros com magneto, esses colchão com magneto, é roubada. Se pega um paciente com marca-passo, malandro, já era, game over. Tá? Então, altera mesmo. Tá? Então, com marca-passo, porque é uma parada que foi colocada nele, mas alteração normal, pessoas normais podem sentir. Tá? Então, na minha prática clínica, eu te falo na minha prática clínica, eu fazia tratamento de reumatismo aqui em 2012. Beleza, manjo pra caramba, vou continuar fazendo. Foi lá para Londres, que já começa a subir, para fazer o estudo, para fazer o trabalho, eu fui imitar aqui o protocolo, né, de pontos, a mesma base, a mesma avaliação, não funcionou. O paciente falou, e aí? O que você vai fazer para melhorar? Então, muda mesmo. É prática clínica absurda. Muda. Fala, mas é o mesmo ponto, é o mesmo meridiano, é a mesma avaliação que está rolando. Então, muda. Por quê? Questão da dieta, a alimentação dos caras é totalmente diferente daqui. Questão do clima é totalmente diferente. Questão do Jing, da hereditariedade. Então, muda tudo. Então, latitude e longitude muda, a questão de hemisfério muda, a questão cultural muda, tá bom? Então, sim, a pergunta é se tem influência? Tem. Tá? Então tem que ficar ligeiro aí. No Brasil eu não sei, que eu nunca fui para o norte atender, eu nunca fui para o nordeste atender, mas eu acredito que fique diferente. Os pacientes, né, do nordeste talvez sejam diferentes de atuação dos pacientes do sul do país. Tá? Então fica aí um critério aí. Eu queria fazer esse teste. Ia ser interessante. Mas fazer um artigo baseado nisso. Porque o Brasil é muito grande, cara. O Brasil tem tudo. Tudo. Tipo, no Cerrado, né? O clima do Cerrado, energeticamente, é bem mais limpo do que o clima em São Paulo, capital. Tá? No clima de praia, então isso favorece. Tá? Então, se eu tiver uma clínica em Goiânia, em Goiás, né, no Cerrado, na Chapada, a resposta do tratamento vai ser muito mais forte do que em uma cidade capital. Tá? Por conta dessas questões energéticas. Interessante, tá? Bem interessante. Esse ponto aí que a gente vai começar a trabalhar. E é real mesmo. Tá? Então... não vou falar, para não dar conflito. Mas sim, influencia sim. Outono chegando. Isso, outono também piora. Nossa! Tem outro ponto, que quem tem reumatismo consegue prever quando vai chover. Eu já ouvi falar disso. Vai prever quando vai chover e prever quando vai fazer sol e prever quando vai vir frio, frente fria. Consegue, tá? Veja que tá doendo, vai chover. É isso aí, isso é real. Na visão oriental é real. Na visão ocidental eu não sei qual é a explicação, mas na visão oriental sim. A pergunta lá do fator reumatoide, ela agradeceu. Ok, obrigada. Então respondeu. E aí eu queria agradecer a presença. Eu só agradecer a galera aí que participou. Obrigada, gente. E é isso aí. Tchau, Sam, atrasado. Vai, Sam. Acho que esse delay seu tá lindo. Não, eu só quero agradecer a galera que participou aí no chat, que mandou as perguntas, fez os comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem. Se quiser saber um pouco mais sobre hipnose, não só para essa questão, né, fisiológica, mas para qualquer outra questão também, pode perguntar, manda no Instagram aí. O que eu puder ajudar, contem comigo e obrigado. Valeu, pessoal. Quero agradecer aí a presença de todos. Obrigado mais uma vez vocês três aí pela troca de informações. E é isso. Quem quiser aí saber mais coisas a respeito, mais informações a respeito da fisioterapia, estou disposto aí para ajudar lá no meu Instagram. Valeu, pessoal. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo, na descrição do vídeo. Certo? Então é isso, agradecer a presença de todos, grande beijo.